Bom, então, pessoal, vamos continuar aí, ó, nossa disciplina de técnicas de manutenção industrial, tá? Lembrando que essa é a 8ª aula da disciplina, onde a gente vai continuar a falar de técnicas de manutenção aplicada. São técnicas que você vai utilizar nas operações de manutenção mesmo, propriamente dito. Então, na aula passada e na retrasada, acho que foi quando a gente começou a falar disso, a gente falou de desalinhamento de eixo e viu a diferença para desbalanceamento, né? Onde a diferença é basicamente que um é um processo, pode ser estaticamente determinado, então você traça uma linha, coloca aquele nível, usa o laser talvez, se tiver acesso, né? E com o eixo parado ali você percebe que ele está desalinhado, enquanto que o eixo desbalanceado é um processo dinâmico, né? Processo que quando o eixo entra em movimento, você percebe que há um desbalanceamento. O que é um desbalanceamento? Só para a gente se contextualizar, né? Se eu olhar aqui a roda, ela nunca é perfeita, né? Ela tem aí imperfeições, ela tem defeitos, então vai acabar que ela vai ter um lado com mais massa do que o outro, né? E esse lado que tem mais massa, ou essa deformação dela, de um eixo, do que foi que tiver geralmente em máquinas rotativas, tá? Vai causar esse desbalanceamento. A gente falou que o principal instrumento para investigar, tá? Investigar vibrações ou máquinas que estão com vibrações elevadas e com desbalanceamento, é o acelerômetro, né? Acelerômetro, beleza? Está aqui representado. E ele tem nada mais, nada menos do que dentro dele um material piezoelétrico. Esse material piezoelétrico transforma deformação em tensão elétrica e vice-versa, tá? Então, conforme o negócio vibra, você acopla ele aqui, a sua máquina vai vibrar, no que vibrou, deformou mecanicamente o piezoelétrico, ele converte essa deformação em energia, em tensão elétrica. Então, você consegue medir e ter uma noção aí do sinal de vibração do seu equipamento, tá? Isso aí está mostrado. A gente falou de acústica, beleza? Então, a gente comentou que a acústica nada mais é do que o barulho, aquele barulho excessivo. A gente comentou sobre as causas disso, né? E viu que o mais importante, às vezes, até do que a amplitude, do que a força com que está realmente sendo exercida aqui pelo vento, vamos supor, nesse caso aqui da ponte lá dos Estados Unidos, é a frequência, né? A frequência, ela é mais importante, às vezes, até porque quando você tem uma frequência de forçamento, ou seja, a frequência aqui do vento, chegando próxima dessa frequência natural da estrutura, ou da sua peça, do que tiver do eixo, do que tiver aí se movimentando, você tem essa amplificação do movimento, justamente o fenômeno da ressonância, né? Onde a amplitude aumenta muito. E essa frequência natural é determinada pela raiz quadrada da rigidez sobre a massa da estrutura. Então, você, através de algumas equações ou de algumas propriedades, determina a rigidez. A massa é fácil de estimar, né? Se você sabe a densidade, sabe o volume, você, sabendo o material, sabe a densidade, sabendo o que você projetou ali, você sabe o volume, e aí você estima a massa. Então, você encontraria esse valor de frequência natural e o objetivo é manter, né, as nossas estruturas e os nossos projetos longe desse, né, desse match aí de frequências, que uma frequência encontre com a outra, né? Você projeta a sua estrutura de acordo com os forçamentos que estão no ambiente, você tem uma certa noção do vento, da maré, do que está acontecendo ali, da frequência com que os carros passam, a velocidade, o peso com que eles vão passar, você determina o forçamento e projeta para que essa frequência aqui dê longe da frequência
do vento, da maré, dos carros e por aí vai, né? Vimos o ensaio de ultrassom, como é que ele funciona, uma onda mecânica também. Então, tem frequência, período, né? Todas essas propriedades de onda. Pode ser feito o ensaio de monocristal, onde só tem de um lado, e de duplo cristal, onde aí um funciona como emissor e o outro como receptor. Quando você tem um defeito, uma trinca, uma descontinuidade, alguma coisa, isso é detectado pelo tempo, né, que leva para a onda chegar, nesse caso aqui chegar, ela não vai chegar, e nesse caso aqui para ela bater e voltar, se ela voltar antes do que deveria, você conhece esse comprimento aqui da peça, né? Então se ela volta antes do que deveria, você detecta alguma coisa ali. Lembrando que é um ensaio que requer um pouco de treinamento, porque você precisa interpretar isso daqui, esse daqui seria o resultado, por exemplo. Não é tão simples de perceber, visualizar e de estimar qual que é a distância aqui do defeito, qual que é o defeito. Então, e necessita de energia elétrica, tem essas limitações, mas também tem a facilidade de ser bem rápido, é instantâneo, na hora que passou, consegue ver, realiza de forma rápida, então isso pode ser feito em várias peças numa produção industrial, fácil de encontrar o defeito, beleza? Então, calma aí, beleza. Então, o ultrassom é uma onda mecânica e, como todas as ondas, a gente viu que essa equação aqui ela pode ser utilizada, onde V é a velocidade, tá? Velocidade. Lambda é o comprimento de onda, comprimento de onda. F é a frequência. E T aqui, no caso, é o período, né? Onde a gente viu também que a frequência é igual ao inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Tá? Essa equação aqui também serve, e aí quando você aplica isso daqui aqui, você encontra isso aqui. É a mesma coisa, né? Então você pode expressar a velocidade como comprimento de onda vezes a frequência ou comprimento de onda dividido pelo período. E é esse princípio, a gente viu que esse princípio aí que o navio usa, o ultrassom usa para detectar os obstáculos, e é por aí que o operador vai detectar as falhas e as descontinuidades do objeto, né? Dentro de uma onda, que é importante a gente analisar numa onda? A gente tem pontos como a crista e o vale. A gente tem essa cota aqui, né? Esse comprimento aqui que a gente chama de amplitude. E a gente tem o comprimento de onda, que pode ser determinado de uma crista até a outra, de um vale até o outro, ou de um ponto qualquer até que ele apareça pela segunda vez. Então, aqui seria a primeira, aqui é a segunda, que também é a lambda, tá? Isso tudo é revisão da aula passada, a gente vem falando, né? Então, a gente falou também de termografia, maneira de medir a temperatura através de uma escala termográfica, onde você calibra a emissividade. Então, a emissividade é o parâmetro aí de interesse nesse tipo de ensaio, e né, cada corpo, cada tipo de material vai ter um parâmetro de emissividade que você tem que dizer para o seu equipamento, para ele poder estimar essa escala aqui de uma maneira correta. A vantagem é que você elimina o contato, né? Antes você precisava encostar o termômetro, o termopar, algum sensor ali de temperatura. Agora, por distância, você consegue também não mais medir a temperatura num ponto específico, como seria com o termômetro, mas numa área toda, numa região. A radiologia, a gente viu que é o estudo das partículas radioativas, a gente falou de raio-x e raio gama, tá? E que vai variar também aí, então, o parâmetro de interesse seria densidade, espessura e o tipo de material. Com isso, a gente pode analisar trincas, descontinuidades, soldas, conexões, se está conectado, se não está, se está vazando, né?
ver se tem uma coisa cobrindo o tubo, você consegue ver. Agora, para esse tipo de ensaio, você requer mais treinamento, você requer, né, uma determinada blindagem para fazer radiografia. O raio gama extremamente penetrante, mais penetrante que o raio-x, não precisa de eletricidade, mas vai exigir um certo treinamento. O resultado é contínuo, né? Então você consegue imprimir, você tem aí o resultado, pode ir lá pendurar, tá? Coisa que o ultrassom já não te permite, a termografia não permite. Até permite, mas não é tão simples, né? A gente falou, isso aqui é muito importante, tá? Vocês saberem, da lei da distância ao quadrado. O que isso quer dizer? A intensidade de radiação que você está submetido, ela varia muito mais com a distância, muito mais quanto, né? Ao quadrado, com a distância, do que com a intensidade mesmo da fonte ou a área com que ela está exposta. Então, aqui dentro você tem uma fonte radioativa e aqui você tem uma área que está emitindo essa radiação, né? Essa área está representada aqui e zero é a intensidade da fonte, se é uma fonte muito forte ou uma fonte muito fraca. Pode ser fraquinha, né? Pode ser muito forte. Só que mais importante do que esses dois parâmetros é a distância, visto que se você dobra a distância, a intensidade da radiação cai 4 vezes. Se você triplica a distância, ela vai cair 9 vezes e por aí vai, né? Então é muito mais interessante você estar distante da fonte do que até trabalhando com uma fonte mais fraquinha. Isso daí, noções básicas de segurança também, né? Hoje a gente vai dar continuidade, então, vai falar de óleos lubrificantes, de lubrificação, né? Sistema de lubrificação. E vai falar desses outros dois ensaios aí não destrutivos ainda, da parte mecânica, que é líquidos penetrantes e boroscopia. Acho que o nome é meio esquisito, né? Boroscopia. Não sei se o pessoal já escutou falar. Mas é um ensaio bem simples, na verdade. Ele é um ensaio que consiste basicamente no seguinte: você tem uma câmera, né, de preferência pequena, que vai poder entrar nos orifícios, nas cavidades dos equipamentos, e essa câmera vai te dar uma imagem. Ela vai como se fosse o seu olho, né, dentro do equipamento. Então, às vezes, você não tem acesso à luz, não conseguiria ver. É um ensaio rápido, simples de ser feito, relativamente comparado aos outros, né? Se a gente vai ver o líquidos penetrantes, é bem mais complexo, mais perigoso, mais abrasivo. Então, é um ensaio que verifica trincas, descontinuidades, obstruções, estado de corrosão. Repara legal que a moça consegue ver direitinho como é que está o interior aqui da peça, através dessa técnica de boroscopia. Hoje em dia, acho que você consegue até com o celular. Acopla ali, se for uma câmera especializada para isso, tiver interface, mas nada impede. O visor aí manual, né? Isso aqui podia estar no seu celular, assim como a termografia. E esse ensaio, ele consegue chegar, então, em cavidades, por exemplo, você consegue analisar o bueiro aqui, fornos, locais onde você não conseguiria enxergar, ou talvez tivesse que desmontar o equipamento inteiro para ter acesso. E é claro que isso não é só utilizado em mecânica elétrica, né? Também é utilizado em pessoas, em exames médicos. Quando você vai fazer exame, o otorrinolaringologista ele coloca uma câmera no seu nariz, pode colocar na garganta, tem exames que vai entrando pela garganta para verificar o estômago, isso tudo tem a imagem lá. Não deixa de ser boroscopia, só que a gente vai focar aqui em boroscopia industrial, né? Nosso foco é numa planta industrial, num serviço eletromecânico. Então, a gente vai estar interessado em checar os componentes, às vezes o circuito elétrico que está ali protegido por alguma coisa, você não quer desmontar,
E o mais interessante é que, dependendo da tecnologia, você pode até conseguir, nada impede que você tenha esse cabo aqui guiado, né, por um joystick ou por alguns comandos de botões. Você tem ali um painel, deixa eu voltar. Você pode ter aqui um painel, alguns comandos aqui, que vai virando, né, que vira essa haste flexível aqui, né? Isso é uma haste flexível, você pode ter uma certa rigidez e ir mudando a direção. Isso é bem interessante, ajuda bastante se tiver acesso, se tiver condições de fazer. Cabeçote de motor, polias, engrenagens, tá aqui, ó. Instalações civil e elétrica, você vê dentro da parede, atrás de alguma coisa, beleza? Essa é a boroscopia. Se a gente for falar de líquidos penetrantes, mas o ensaio não destrutivo, a gente vê que, comparativamente, ele é bem mais complexo, né? Ele requer mais equipamentos, apesar de que o investimento inicial às vezes é menor, porque você só está lidando com líquido mesmo e coisas mais simples, não precisa de uma câmera, não precisa de um cabo flexível especial que transmita dados, né, energia, que dê a direção. Ele é mais abrasivo, ele tem aí essa propriedade de emitir partículas abrasivas e colocar um pouco mais a nossa integridade em risco. Então, acho que as imagens aí mostram bem. Você vai depositar um líquido que, se houver alguma descontinuidade, alguma imperfeição, alguma trinca, esse líquido vai penetrar na superfície e vai depois, através de um revelador, te mostrar. Então, acho que essa imagem aqui deixa bem claro, né, as trincas e os defeitos aí à mostra. Quanto que a superfície aqui, repara como é que está bem uniforme a cor. Esse ensaio é um ensaio que, obviamente, ele só vai pegar descontinuidades superficiais, né? Se você tem aqui uma peça e você tem uma descontinuidade aqui, quando você aplica o líquido, ele vai revelar isso aqui para você. Agora, se você tiver essa descontinuidade no interior da peça, o líquido não acessa, né? Não é o ensaio adequado para verificar alguma coisa lá dentro de uma peça espessa, onde a espessura dela é muito grande. No entanto, é bom para verificar se tem algum tipo de vazamento, se está passando alguma coisa, porque qualquer furo, qualquer coisa ali vai ser revelado nesse ensaio. Bem útil e deve ser barato também, né? Exatamente, Felipe. É um ensaio que ele requer assim, um pouco mais de preparo, um pouco mais de tempo, mas ele é simples de ser feito e pode ser feito bastante, né? Desde que você esteja com a proteção correta, você pode trabalhar aí fazendo muito e ele revela, né? O problema é que ele é superficial, não consegue, às vezes, por fora está tudo ok, mas por dentro já está corroído, já está trincado, já está alguma coisa que você não vai conseguir ver. Está dito aí, ó, superficiais, né? Baixo custo, pouco treinamento, simples de ser feito, rápido de ser executado, não é algo tão complexo quanto a radiologia, raio-x, raio-gama, não é tão perigoso também. É mais chato de ser feito, é um pouco, porque envolve solvente, aí, ó, envolve líquidos e gases tóxicos, mas nada que, se você tiver preparado, treinado, não vai ser um problema. Geralmente você aplica, ó, pega a peça que está supostamente, se tiver muito fácil de ver, você não vai nem ensaiar, né? Você mesmo aponta e diz, aqui está trincado. Mas você pega a peça que você quer investigar, que você quer inspecionar, passa um óleo e um giz, isso é a preparação, então você prepara ela ali com óleo e um giz, espera, e aí vem com uma escova de aço mais solvente, limpando, para deixar a superfície bem limpa, porque se a superfície estiver suja, o líquido pode acabar detectando uma descontinuidade na sujeira, e não é isso que a gente quer. Ele vai penetrar na sujeira e vai te revelar alguma coisa que não é propriamente uma falha mecânica. Então tem que estar bem limpa a superfície
E aí você aplica o líquido penetrante. Aplicou o líquido penetrante, isso é muito importante esperar o tempo de espera. Muita gente às vezes quer, e realmente dá certo, né? O fabricante manda você esperar às vezes 1 hora e você tira com 50 minutos e dá certo. Mas para ganhar 10 minutos não vale a pena. Não vale a pena se você vai fazer uma vez. Imagina que você passa o dia inteiro fazendo. Tem que fazer 8 ao longo do dia, né? 10. Vai ficar 10 horas lá fazendo isso. Se você conseguir salvar 10 minutos vezes 10, é 1 hora e meia do seu dia aí. Salvo, né? Mais até 100 minutos, né? Então, isso é importante, você respeitar esse tempo, não tentar tirar antes, porque vai comprometer o ensaio. Você não tem como garantir que aquele ensaio ali tá 100%, porque pode ter alguma descontinuidade, alguma trinca que não foi revelada porque você não esperou o líquido penetrar perfeitamente. Após o tempo, você remove o líquido penetrante e aplica um revelador. No que você aplica o revelador, fica bem nítido, geralmente nessa cor rosa, assim, ó, o defeito. Aí você pode ter líquidos penetrantes visíveis, onde você, com a própria luz do dia, ou a luz branca, que é a luz que a gente tem em salas, escritórios, fábricas, você mesmo já consegue ver, ou líquidos penetrantes fluorescentes, que você vai precisar da luz negra para enxergar. A luz branca ela não te mostra nada, na hora que você coloca a luz negra, revela onde que está o desgaste aí de uma peça. É aquela luz que usa, às vezes, em boate, né, para ver em aeroporto também, para ver se o documento é verdadeiro, se tem aquela marca que só aparece com a luz negra. Isso dificulta falsificar os documentos. Então, no caso, é um revelador para a polícia, mas para a gente aqui vai ser um revelador de falhas mecânicas e descontinuidades. Os reveladores podem ser de sílica e talco, né, em pó. São basicamente esses dois, sílica e talco. Úmido ou aquoso, uma película adesiva, às vezes. Acho que tem uma imagem aqui, a gente já passou, deixa eu voltar, onde o operador está aqui, ó. O operador está removendo uma película adesiva, parece. Também pode ser aplicado através. O bom da película adesiva é a economia. Não fica aquele desperdício, evita, né, o desperdício. Se você vai fazer uma vez, você toma todo cuidado, mas o cara que está ali fazendo o dia inteiro, um atrás do outro, uma hora ele enche o saco e começa a desperdiçar. E lembrando aí o conceito de HSE, de Health, Security and Environment, né? Você ficar desperdiçando isso, quer dizer que você está jogando um líquido tóxico e abrasivo no meio ambiente, porque você joga, onde é que vai parar? Vai parar no chão, e depois onde é que vai parar? Vai parar no esgoto, no lixo. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente não tem uma coleta seletiva de lixo, os lixos não são separados, não são bem reciclados. Isso daí pode ser um problema grave. Então, quanto ao tipo de remoção do excesso, pode ser lavável em água, então você vai remover o excesso sempre, né? Para ficar mais bonito de se ver e melhor, para ficar ali alinhado. Você vai lavar em água ou pós-emulsificáveis, que são insolúveis em água, então a remoção do excesso é facilitada pela adição de um emulsificador, aplicado separadamente, então isso se combina com o processo penetrante, formando uma mistura com a água. E removíveis por solvente, onde você vai ter que aplicar um solvente químico, mais um produto químico aí para você aplicar, para você tomar cuidado, para você pensar no meio ambiente, para remover o líquido que foi aplicado, né? O líquido penetrante. Como a gente falou aqui, a ideia é que a peça volte para a operação, você não vai mandar ela de volta com ela suja do líquido penetrante, né? Ou mostrando ali onde é que está o defeito. Você faz o relatório, faz a análise, tira a foto e tal, e limpa a peça, para ela voltar para trabalhar, se puder, né? Se possível. E a gente começa, então, a falar de lubrificação. Hoje a gente vai falar aqui também de lubrificação. Lubrificação é primordial, é critério fundamental aí de qualquer operador de manutenção. Se a gente fosse olhar, presta atenção nesse gráfico aí.
Ele pegou aí um equipamento, no caso o Mancal, e listou os tipos de falha. Então, lubrificação inadequada, contaminação, erros de montagem, armazenamento e manuseio inadequado, causas desconhecidas também é um fator, desalinhamento. Lembra? A gente falou do desalinhamento. Então, considerou isso tudo e foi vendo, né? A partir de uma indústria que testa aí 100 mancais, 200 mancais por dia, o que está operando e que troca isso aí frequentemente. Então o cara começa a fazer o levantamento para ver de onde que está indo embora o dinheiro. E ele percebe que 34%, ou seja, o fator mais relevante aí, é a lubrificação inadequada, é algum problema referente à lubrificação. Por isso que é importante, a gente chama atenção aqui para vocês darem atenção a essa parte de lubrificação. Isso aqui provavelmente vai acompanhar vocês na vida profissional de vocês e vocês vão se deparar com muitos problemas desse tipo. Por quê, né? Os motivos das falhas. Por que as falhas por lubrificação? Então, agora, já que a gente sabe que a maioria delas ocorre por lubrificação inadequada, qual é o tipo de falha que mais ocorre dentro disso? Tem aí, ó, o lubrificante incorreto, naquela de não tem tu, vai tu mesmo. Ah, não tem o certo, né? Mas tem esse aqui, deve servir. Nessa que deve servir, você termina de arrebentar o equipamento, ou o motor, ou o que for. Quantidade incorreta, seja para mais ou para menos, né? A falta principal, porque a gente esquece, porque negligencia, porque não tem e deixa de fazer, acha que pode adiar. E o excesso também. Você faz um excesso, às vezes a máquina não perde tanto atrito que ela não está mais trabalhando como deveria, está patinando, né? Ou está acumulando. Repara que às vezes o lubrificante ele também acumula sujeira. É mais um elemento ali para acumular sujeira. Então, se tiver bastante, tem bastante sujeira sendo acumulada. É interessante que você tenha na quantidade correta, né? Frequência incorreta também é uma causa relevante, por quê? A frequência ela é fundamental, a troca principalmente, para você de tantos em tanto tempo, sei lá, de 3 em 3 meses, 1 em 1 ano, né, fazer aí a troca, e essa é a frequência. Quantas vezes você, ou o período também poderia, porque isso aqui é o período, né? É o tempo que precisa para fazer mais uma troca, então seria o período. Ou a frequência seria 3 vezes ao ano, né? Ou uma vez por mês, beleza? E a contaminação do lubrificante, conforme ele vai trabalhando, ele vai acumulando o desgaste da peça, então a peça vai soltando partículas, micropartículas, poeira, corrosão, bicho que anda em cima, um monte de coisa que vai contribuir para a contaminação do lubrificante, o próprio ar, né? Com o passar do tempo, dependendo do lubrificante. Então, ele tem que ser armazenado nas condições adequadas, justamente para não estar em contato com o ar, com outras coisas. E os parâmetros de controle são, então, mapear os pontos de lubrificação, tem vários. Imagina que você tem uma máquina, como um carro, que tem vários pontos de lubrificação. Nem sempre você vai usar o mesmo lubrificante para todos os pontos, é o caso do carro, né? Então, você tem lubrificante para o motor, você tem lubrificante para a roda, você tem lubrificante para o eixo. Você não pode misturar e colocar um no outro que vai dar problema no carro. Mesma coisa para qualquer outra máquina, máquina operatriz, máquina ferramenta. Então, você tem diversos pontos de lubrificação e saber qual que é, né, usar esses motivos aqui, esses parâmetros aqui, em cada ponto, né? Definir o lubrificante, isso tem que estar definido, previamente, de preferência, para você não tomar surpresa. Ih, aqui tem mais um, e agora, qual que eu pego? Aí para a operação toda, não sei, perde tempo, né? Calcular a quantidade de lubrificante, calcular a frequência de lubrificação, tá? Levando em consideração esses motivos de falha. Então, 4 motivos de falha e quatro maneiras aí para você cercar essas falhas e evitar que elas aconteçam.
Outra coisa muito importante é definir e selecionar os lubrificantes adequados, mas de acordo com o componente de falha. Pensa que você vai trabalhar numa indústria, numa fábrica, algo grande, um parque, né, de operações, de coisas que estão acontecendo. Uma linha de montagem, tem várias linhas de montagem dentro de uma indústria, dentro de um setor, e essa linha de montagem vai ter diversas peças, diversos robôs, diversas coisas que podem estar presentes. Dentro disso, dentro dessas máquinas, você vai ter componentes. Então, você tem um braço mecânico, né, que está acoplado a um sistema eletrônico, elétrico, de controle, de energia, que manda energia e os comandos ali para ele. Só que o elemento realmente que vai falhar, nesse caso, não é que está falhando aí, não é a indústria, não é o braço mecânico, e sim um elemento de máquina. Pode ser um mancal, pode ser um parafuso, pode ser uma polia, pode ser um cabo. Então, você precisa determinar, encontrar e determinar o componente verdadeiro de falha. Muitas vezes você está buscando a falha, né? Poxa, o meu pneu tá desgastando muito, não está trabalhando corretamente. Aí você vai e troca o pneu, né? Aí você vê logo que passou pouco tempo, bem menos do que o fabricante disse que demorava para gastar, e já está gasto novamente. Aí você vai lá e troca de novo. E aí você acha que foi enrolado, arruma confusão com o cara da oficina e volta lá e tal, e acontece o mesmo problema. Na verdade, é um problema de lubrificação que está impedindo que ele trabalhe corretamente, que está fazendo com que ele se desgaste. E o problema não está no pneu, às vezes está no eixo, está na conexão, está na roda. Então, isso é Esse importante dia, você definir. Pode esse dia eu falar. tomei um prejuízo aí de um pneu aí. Tava comendo de um lado só, mas aí é falta de alinhamento, né? Então, pode ser alinhamento ou desbalanceamento, como a gente viu. Tem que verificar aí. Geralmente, quando você faz o alinhamento, ele já te vende o balanceamento também, né? Pode Cambagem, ser, pode ser outros serviços. uma bucha desgastada, né? Uma bucha de balança. E aí Pode, o próprio técnico do alinhamento ele já orienta a trocar aquela bucha porque não tem condição de fazer um alinhamento com uma determinada folga, né? exatamente, Marcelo. Ou então você vai alinhar e logo depois vai desalinhar de novo. Por quê? Porque quem está desalinhado é a bucha, não é o. Entendeu? Então, isso é fundamental, você definir qual que é o componente realmente de falha, né? E vir escalonando, vendo que o problema às vezes acontece no macro, mas é por alguma causa micro, né? Uma coisa que você ainda não detectou. Mas se você tiver uma visão atenta, certamente você vai cercando as opções e vai detectar. Vamos falar um pouco dos lubrificantes? Olha, a gente tem lubrificantes no estado líquido, sólido, ou vamos discutir esse conceito de sólido, e gasoso, né? Alguém saberia dar um exemplo aí de lubrificante no estado gasoso? Estado gasoso, poderia ser aquele WD, não? Isso aí. O WD, acho que é o mais comum hoje em dia, também se utiliza, às vezes, em spray aerosol, né? A vaselina, silicone, isso tudo pode ser utilizado. No entanto, o primeiro lubrificante de todos, e acho que o que está presente em todos os casos, é o ar, né? Então, já fizeram experiência em câmaras a vácuo, onde viram que o atrito muda, né? Se você tem ar, e não pense você que entre uma superfície e outra não tem, porque na escala micro vai ter, as superfícies elas são imperfeitas e nunca vão, né, se alinhar completamente. Então, você vai ter ar ali fazendo esse papel de lubrificante. Agora, como você falou, Felipe, beleza, o WD, o silicone, a vaselina, quando encontradas dessa maneira aqui de spray aerosol, estão aí trabalhando de forma gasosa. Muito cuidado com isso, porque o WD, esses são, você acaba inalando isso facilmente.
WD chega até a dar um cheiro maneiro no ambiente, você fala, pô, bacana esse cheirinho. Mas é bem tóxico essa substância, tá? Não fiquem brincando com WD e usando em tudo que é lugar, porque causa sérios problemas a longo prazo, médio e longo prazo. O óleo, a gente vai falar um pouco então do lubrificante agora no estado líquido, né? Seria o óleo. O óleo ele está entre ali ele tem. Qual que é a diferença então, conforme a gente vai passando, né? Claro que a temperatura, porque se você aumenta muito a temperatura, tudo pode chegar no estado gasoso. Mas basicamente o que diferencia então os lubrificantes é a viscosidade, além do estado, né? Você pode ter o estado sólido, líquido e gasoso, mas você também vai ter aí um parâmetro que é fundamental para classificar e para observar os lubrificantes, que é a viscosidade. O que é a viscosidade? Nada mais é do que a capacidade ou a tendência daquela substância se separar. Quando você pega a água e coloca em cima da mesa, ela flui e se separa, né? De forma que fica apenas uma camada fininha de água e ela fica espalhada pela mesa. Como diria o Bruce Lee, né? Be like water. Ela se acomoda. Quando você coloca uma graxa, já é um pouco diferente. Por quê? Por causa da viscosidade da graxa. A graxa tem uma viscosidade maior do que a água. Na hora que você coloca uma graxa ali, tira assim com a mão, uma pasta, e coloca em cima da mesa, você vê que ela demora um pouco a se deformar, a começar a se deformar, e depois ela logo para de forma que ela não se espalha completamente pela mesa, igual a água. Isso é devido à viscosidade, a tendência que ela tem de se separar, as moléculas. Se você for analisar um sólido, qual que é a tendência das moléculas se separarem num sólido? Se a gente pegar uma barra de alumínio, uma barra de ferro, um tijolo, colocar em cima da mesa, ele não vai se separar. Claro que com o passar dos anos, dos séculos e tal, tiver manutenção, se alguém for lá e bater nele, tiver ação de alguma coisa, ele vai se separar. Mas se não tiver ação de nada, só ali a curto período, ele não vai se separar. Então a gente diz que a viscosidade de um sólido é infinita. Tá? Então a viscosidade está atrelada ao tipo de material, à temperatura que ele está e o estado. Né? Se ele for um estado sólido, ele vai ter uma viscosidade infinita. Se for para o estado líquido, menos viscosidade, e se for para o estado gasoso, menos ainda. O óleo ele está mais para o líquido do que para o sólido, enquanto que a graxa está mais para o sólido do que para o líquido. Né? A gente vai ver isso. Se a gente vê aí o óleo, então a gente tem o grau de viscosidade, o índice de viscosidade, o tipo da base do óleo, isso aqui é importantíssimo, como a base do óleo, né? O que é a base? É a substância que mais tem naquele óleo ali, naquele lubrificante. A gente vai ver, tem vários tipos, né? Tem a base e tem óleo mineral, óleo vegetal, óleo de origem animal. Então, não confundir isso, também é um parâmetro importantíssimo. E os aditivos. Os aditivos são outras substâncias, né? Partículas, os aditivos que você vai adicionar aí no óleo para que ele não tenha os efeitos que você quer evitar, por exemplo. Às vezes vai ajudar o quê? A gente falou que a temperatura é fundamental, né? Então, se a temperatura aumenta muito, a viscosidade desse óleo muda. Às vezes isso é interessante, às vezes não. Então, você quer evitar ou quer estimular isso, você pode colocar ali um aditivo. Você pode colocar um anti-espumante ou até um espumante, dependendo do seu objetivo, por aí vai, né? Eu tinha falado, ó, os óleos podem ter origem mineral, vegetal, animal ou sintético. O mineral vem do petróleo. O vegetal e o animal, acho que vocês entendem a origem. E o sintético é feito em laboratório, né? Não é de uma substância extraída da natureza. Tem o semissintético também, né, professor? Oi? Não consegui ouvir, Luiz. Tem o semissintético também, né? Eu não estou conseguindo entender, cara. Pode repetir? Foi mal, hein? Ele falou que existe também o semissintético. Ah, beleza. Semissintético.
Também, claro, né? A gente vai ver que as misturas podem ocorrer. Então você pode misturar uma coisa com a outra, desde que sabendo onde vai aplicar, né? Não aplicar num motor que usa puramente óleo de origem mineral, aí você vai lá e bota um pouco de óleo animal ou sintético para completar. Então, sim, você vai ter os semissintéticos que vão utilizar parte de alguma dessas origens e parte feita em laboratório. As graxas também, então, o tipo de óleo base pode ser sintético, basicamente, né, ou mineral das graxas. Os aditivos e o tipo de espessante. O tipo de espessante nada mais é do que a substância que vai fazer a graxa ficar espessa, ficar viscosa. A gente fala espesso, muito, pouco espesso, mas na verdade a gente está tratando da viscosidade daquele lubrificante. Então, a graxa a gente pode ter de várias cores, e a cor não quer dizer assim, muita coisa, então não é para você comprar a vermelhinha porque você acha que vai combinar mais, ou a azul porque você acha que vai ficar mais da hora. Ela acaba assumindo a cor de acordo com alguns padrões e com algumas indicações. Então, óleo base, espessante e aditivos. Quando a gente vai olhar uma graxa, qualquer lubrificante, a gente vê que basicamente a base, por isso que chama de óleo base, é algum óleo mineral ou sintético. Depois você tem o espessante para fazer justamente a espessura, encorpar mais ou menos aquele lubrificante. E os aditivos para dar os efeitos. Estava falando, né? Proteção contra desgaste, né? Inibidores de oxidação, importantíssimo. Ainda mais no estado do Rio de Janeiro, que a gente está próximo do mar, tem muita intensidade da maresia. Intensificadores da aderência, melhoradores da fricção, são exemplos, tá? E, professor, esse EP que tem aí me chama Uhum. atenção porque na hora que eu escolho o diferencial o óleo para botar lá no diferencial do Chevette, ele exige que tenha o aditivo de extrema pressão. Eu acho que é esse EP aí, né? Isso mesmo, EP é a sigla, isso aí. Porque provavelmente o óleo trabalha em alta pressão ali no motor, né? Você deve estar falando do óleo do motor. E aí é necessário especificar isso. Se você coloca um óleo que é feito para trabalhar em baixa pressão, tem uma viscosidade diferente, vai dar problema, né? É verdade. Eu acho que é de acordo com a temperatura e a rotação que o fabricante especifica ali o óleo, né? Porque se for numa condição de baixa, num eixo ali, baixa rotação, alguma coisa assim, fica mais fácil de romper ali o filme de lubrificação, né? Daquele mecanismo. Sim, exatamente. Isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de determinar qual que vai ser o lubrificante. E também, se parar para pensar, tem aplicações que a coisa vai variando, né? Então, um carro, um ônibus. Um ônibus tem que ser capaz de andar ali em baixa rotação no trânsito, às vezes quilômetros e quilômetros em baixa rotação, e depois, quando a coisa anda, ele tem que ser capaz também de andar em alta rotação, né? Máquinas que às vezes vão operar um navio, você quer mudar a velocidade, alguma máquina que por algum motivo você quer diminuir a produção ou aumentar, dependendo da época do ano, de algum evento que vai acontecer. Então elas têm que ser capazes, às vezes, nem todas, tem aquelas que só trabalham em alto ou em baixo. Então, isso tudo é relevante. Então a gente vai ver que, além dos lubrificantes, a gente tem também um sistema de lubrificação que vai, às vezes, de forma computadorizada, ou os mais antigos aí, no caso do Chevette, de forma mecânica, que vão trabalhar de maneira a aumentar ou diminuir a intensidade, a quantidade de óleo que está chegando para o motor ou para a operação, às vezes o tipo, né? Ou a hora que entra o óleo, a hora que sai a frequência. Então, isso tudo vai ser levado em consideração. Correto. A principal intenção, né, é reduzir o atrito. Essa é a principal da lubrificação.
Primeira coisa. Agora, também é utilizado para, e isso aí é legal, porque ajuda, né? Na vedação, às vezes você quer vedar alguma coisa, você consegue, para que o ar não passe, você consegue colocar uma graxa. Contenção de temperatura, então não deixa esquentar. Proteção contra corrosão e oxidação, isso aqui é clássico, né? O cara está começando, vai lá e compra as barras metálicas, vai começar a soldar, fazer as atrocidades, compra as barras metálicas. Quando compra, a barra metálica está toda suja, pegajosa, ruim de trabalhar, está sujando a roupa inteira e tal. Aí tem a brilhante ideia de ir lá e lavar a barra metálica. Vou lavar a engrenagem. A engrenagem está muito suja, está muito pegajosa, eu vou lavar. No que você lava, né? Você tirou totalmente a proteção contra corrosão e oxidação. Daqui a uma semana, aquela peça está toda corroída, incapaz de voltar a trabalhar, né? Então, evitar esse tipo de amadorismo. E o anti-espumante também, às vezes, para não deixar espumar, às vezes, com a velocidade, conforme aquilo ali aumenta, a operação vai ficando mais séria, pode começar a formar espuma. Isso não é interessante porque muda ali a propriedade do óleo. Repara que ele era para ser um óleo, um negócio contínuo, e começa a ter espuma, vai mudar a aderência, tudo mais. É interessante você fazer uma análise do óleo, né? Então, o óleo está lá trabalhando, depois você precisa fazer essa análise. Análise físico-química da cor, densidade, viscosidade, teor da água. Você colhe uma amostra do óleo. No carro você olha ali no indicador mesmo, né? Dá uma olhadinha e tá bom. Mas se for uma máquina mais complexa, você vai colher uma amostra daquele óleo e analisar esses parâmetros aqui para ver se está ok. Muitas vezes isso aqui você consegue analisar até visualmente, só de olhar. Você vê cor, densidade, viscosidade, teor de água. A análise de contaminações, não. Análise de contaminações você vai precisar mandar para ou ter um equipamento para isso que vai te indicar aí a estopa, poeira, águas, partículas contaminantes aí de desgaste. A espectrometria, a ferrometria, né, a primeira vai te dar e descobrir a composição das partículas presentes no óleo, já é um ensaio um pouco mais rebuscado, um pouco mais complexo do que a análise de contaminações, que vai te dar essa propriedade aí, as partículas mais exatas do que estão presentes ali no óleo. A ferrografia vai te dar morfologia, acabamento superficial e coloração. Te diz, né, sobre esses aspectos aqui. Esses dois aqui mais complexos, esses primeiros aqui mais fáceis de fazer. Você mesmo consegue realizar ali de maneira rápida até, relativamente. Olha o sistema de lubrificação. Sistema de lubrificação. Sistema de lubrificação envolve aí o pescador. O pescador é a ferramenta que vai coletar o óleo no reservatório, porque muitas vezes, como eu falei, você precisa aumentar a quantidade de óleo, diminuir de acordo com o tipo de operação, e você, dependendo da máquina, consegue fazer ali manualmente. Mas dependendo da máquina, também não consegue, né? E para quando não consegue, tem que ter um tipo de solução. Você não pode ficar vendido. Então você usa aí o sistema de lubrificação, você vai ter um pescador que vai coletar no tanque, no reservatório de lubrificação, o lubrificante e vai jogar para a operação através de uma válvula, que vai controlar esse fluxo, né, de lubrificante. E muito importante também o filtro do óleo, filtro de lubrificação, que é ele que vai limpando conforme você vai usando. Então, a gente falou que o desgaste vai sujando o ar, as outras partículas vão poluindo esse óleo, e o filtro vai fazendo um pouco dessa função de limpar. Ele evita que você precise trocar o óleo muito mais vezes do que realmente precisa. Agora, também não adianta trocar o óleo e não trocar o filtro, né? Vendo que dentro do seu carro está mais sujo do que fora do carro. Então, não adianta você trocar o óleo, que já já o óleo vai estar contaminado novamente. Então, trocou o óleo, troca o filtro também para fazer a troca completa e aí já executar aí
o serviço, senão rapidamente você vai ter que trocar novamente, porque o seu filtro estiver sujo, vai contaminar o seu óleo. Tá? Tentar passar aqui. Foi. Olha aí o sistema mostrando. Então, você tem a bomba de óleo, vai pegar a válvula, vai passar pelo filtro de óleo e vai jogar para operação, né? Para a máquina realmente que vai operar, que vai precisar dessa lubrificação. Agora, para a gente terminar, um pouquinho das siglas, um pouquinho da que a gente encontra, tá? Nos rótulos dos lubrificantes mais usuais. Basicamente, a gente vai encontrar dois parâmetros. Um deles é a SAI, Sociedade de Engenheiros Automotivos, dos Estados Unidos, então por isso que fala inglês, e as siglas são essas. Então, muitos óleos são fabricados, são parametrizados, são taxados por essa Sociedade de Engenheiros Automotivos dos Estados Unidos. Então, você vai encontrar no rótulo qual que é o tipo de padrão, a gente vai ver que tem outros, para você começar a entender o óleo que você está usando. Então, um óleo do tipo SAI, padrão SAI. E a primeira letra que ele vai te dar, no caso ele deu 15, aqui não, eu desenhei por cima, mas é SAI 15W40. Então, o 15 é a classe de viscosidade que está acompanhado do W, que vem da palavra winter, ou seja, baixa temperatura. Isso aqui quer dizer baixa temperatura. Quando você liga o carro e começa a andar, o óleo está a baixa temperatura. Imagina que você mora em Porto Alegre, você é gaúcho, mora lá, o carro está lá do lado de fora da rua a 5 graus. Então, o óleo está a 5 graus. Né? Dormiu lá, quando você acorda, o óleo está a 5 graus, o óleo está a 10 graus, fácil. E na hora que você começa a andar, ele está a essa temperatura. Conforme você pegou a estrada, já está 2 horas dirigindo a milhão, o óleo foi para 100 graus, 90 graus Celsius, 80 graus Celsius. Então, é preciso diferenciar. E esse número aqui, primeiro, é justamente a classe de viscosidade. Repara que não é a viscosidade, é a classe de viscosidade do óleo a baixa temperatura, porque vem acompanhado da letra W, de winter. Então, quando você pensa, beleza, é um óleo do padrão SAI, de classe de viscosidade 15. Eu vou lá no catálogo da SAI, olho, procuro, encontro. A gente sabe que quando a temperatura aumenta, a viscosidade diminui. E quando a temperatura diminui, a viscosidade aumenta. Então, eles são inversamente proporcionais. Quando o carro começa a trabalhar, o óleo atinge alta temperatura, não quer dizer que ele vai, tá aí um exemplo, classe de viscosidade 40. Não é que a viscosidade dele é 40, é a classe SAI 40 que ele vai. Então, você olha lá no catálogo, você tira várias propriedades do óleo a baixa temperatura e alta. Está lá tudo descrito, né, as especificações, você consegue colher essas informações. O outro padrão que é bem comum de se encontrar é o API, que é o American Petroleum Institute, que é o Instituto de Petróleo Americano também, que começou a fazer muito teste e começou a padronizar os óleos, os lubrificantes. Então, às vezes, você vai encontrar também, ao invés de SAI, o padrão API. E um conjunto de letras aí que vem na sucessão, que quer dizer o nível e a qualidade do óleo, né, e dos aditivos. A gente vê que a letra S, por exemplo, é de spark, que quer dizer ignição. Quer dizer que trabalha com faísca. Então, quando ele não é inflamável, né? Pega faísca no óleo, não tem problema, ele trabalha dessa forma. Tem óleos que podem ser inflamáveis. E aí não é interessante. Então, você não vai ter a letra S de spark, de ignição. Essa letra S aqui quer dizer exatamente isso, que ele trabalha com faísca. E a letra que vem na sequência, o W ou o N,
quer dizer, né, da qualidade do óleo. Então, quanto mais distante da letra A, se fosse SA, seria um óleo premium, um óleo muito bom. E distante da letra A, SW, bem longe da letra A, que é o que a gente usa, um óleozinho básico, modesto, para a gente usar aí no nosso carro. Carros antigos utilizavam óleo mineral. Hoje em dia a gente já está usando carro sintético. Os carros mais modernos estão sendo feitos com carro sintético. Não que a gente vá usar, né? Usar é uma palavra muito forte. Acho que a gente está muito mais perto de dirigir uns carrinhos desse aqui do que as BMWs, Maserati e os Mustang. Mas saber que carros mais tecnológicos utilizam óleo, hoje em dia, óleo sintético, já nessa pegada de evitar o óleo mineral feito à base de petróleo. Beleza? E com isso a gente falou bastante, então, de 3 coisas aqui hoje, que foi boroscopia, líquidos penetrantes e lubrificação. Acho que focou mais em lubrificação, justamente pelo motivo que a gente viu que é a maior das falhas em componentes mecânicos. E na aula que vem a gente continua, então, falando de outros ensaios e um pouco da parte elétrica dessas operações de manutenção, tá? Eu fico por aqui e abro agora para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Bem tranquilo, professor, muito bem explicado. Beleza. Que bom, galera. Bom que vocês estão entendendo, então. Se por acaso estiverem estudando, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá. Podem mandar alguma coisa se tiver dúvida sobre o trabalho, tá? Mas o importante é ficar atento ao prazo e não perder. Envia lá e depois a gente conversa. Se tiver algum problema, a gente pode ver. O objetivo não é prejudicar ninguém, estamos aqui para ajudar. Então, mas acompanhe o curso. Então, tem que fazer a atividade, coloca lá dentro do prazo e a gente dá continuidade aí conforme for. Beleza? Professor, já que o pessoal fez já a consideração final aí dessa aula de hoje, só para falar rapidinho do trabalho, eu estava meio afastado essas semanas, e aí também não ia ter condição nem de eu ter uma dupla para concluir esse trabalho, mas é possível que eu entregue ele sozinho? O senhor aceita essa? Aceito, claro. Muito obrigado, então. Beleza, então. Tenta fazer aí, tá? Estamos aí já próximo da data de entrega. Se você não conseguir uma dupla, então faça. É melhor do que você, né, não fazer. E eu não vou descontar ponto pelo fato de você ter feito sozinho. Tá ok. Não, pode considerar se for o caso descontar, mas não. aceitar, por favor, que aí eu consigo entregar sim. Eu preparo um trabalho legal. Manda sim. Tá. Acho que até porque a nossa turma tem alunos ímpares, né? Número ímpar. Então não, eu dei uma olhada, até daria. Não estou justificando porque tem um colega que nunca, eu acho que acessou o Moodle. Então eu acho que tirando ele ficaria par, mas eu entregando sozinho para mim seria mais fácil mesmo. Então beleza, Marcelo. Fiquei um tempão sem internet, tá bom. Tranquilo. Então faça aí e beleza. Depois qualquer coisa fala lá. Obrigado. Valeu. Parabéns pela aula, maravilha. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite aí pra você. Boa noite, gente, para todos. Valeu, boa noite.